Boa noite, batuqueiras. Estamos aqui em mais um encontro, né, de composição e produção musical do Batuque de Mulheres, dando continuidade aí. Oi, Nath, bem-vinda. Aí é o nosso programa de desenvolvimento musical e a gente inicia, né, agora a parte de edição, né, de escolha aqui de tudo que a gente já gravou. Eu estava comentando com as meninas, o ano passado a gente ia gravar um EP, né, de 4 faixas. Gravamos, editamos, mixamos, masterizamos, lançamos, distribuímos o álbum, né, divulgamos, fizemos todas as etapas de um lançamento musical desde a composição até a gravação, arranjo e tudo mais, até a distribuição. E esse ano o programado seria a mesma coisa, né? A gente fazer mais um EP com mais 4 jograis, né? Gritos autorais de vocês. Só que vocês mandaram muito bem. Essa é a verdade, não tem para onde correr. Vocês mandaram muito, muito bem. E a gente resolveu gravar, ao invés de 4, 12 faixas, né? A gente triplicou a entrega, porque, de fato, a gente percebeu que o empenho que vocês tiveram com as atividades avaliativas e a participação de vocês o conteúdo, né, que vocês trouxeram, né, foi muito, muito importante. E a gente pensou bem aqui, fez os cálculos de horas de tudo mais, e nós vamos, de fato, esse ano lançar um álbum com 12 faixas. Então vai ser o primeiro álbum com 12 faixas, né, que o Batuque de Mulheres do Gami vai lançar, né? Então, eu queria desde já, mais uma vez, agradecer pela participação de vocês e dar os parabéns, né, pelo empenho, pela dedicação, por parar e realmente pensar no movimento, né, do grupo, de você dentro do grupo, o que que isso representa, você dentro do GAMI, você na rua, nos cortejos, né, com o Batuque de Mulheres do GAMI e transformar isso em criação, né, em composição, né, que foi o que vocês fizeram. E isso é uma coisa muito poderosa, né? A gente vê, com o passar do tempo, que aquela simples atividade, aquele simples formulário ali, né, de Google Forms, que eu passei para vocês lá no início, como isso reverberou e chegou até hoje ser realmente, de fato, uma canção com arranjo, com vozes, né? Gritos sendo entoados ali por todo o grupo, né? E culminou aí nessas gravações que nós fizemos no mês passado, né? E nesse final de semana, no dia 13 a gente vai realizar com quem não pôde ir, né? Quem não participou das outras gravações, vá no sábado lá na Poli, em Ponta Negra, das 9 às 12, nós vamos receber as alunas que não puderam participar no outro final de semana, né? E para que ninguém fique de fora mesmo e que a gente consiga finalizar os 12 gritos. Então, eu vou desde já, né, agradecer aqui aos nossos patrocinadores mais uma vez, né, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a Fundação José Augusto, através da Lei Câmara Cascudo, né? E também o Instituto Neoenergia Coserne, né? Que possibilita que a gente dê continuidade aí a esse programa de desenvolvimento musical do Batuque de Mulheres do GAMI, né? A realização do GAMI, né? O Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes e da Cores que Tocam Produções Artísticas. E a produção da Guria Produtora e da Pólen Aceleradora, né? Esse combo aí faz essas atividades acontecerem, né? Então é muito importante que a gente sempre nomeie e agradeça, né, para que a gente consiga continuar esse trabalho tão maravilhoso. E agradecer mais uma vez a vocês, né, que participam, se engajam, fazem. Esse grupo está muito bonito esse ano, né? Essas atividades de composição, de criação, elas fazem parte desse movimento de conseguir trazer, construir, né, e registrar, de fato, a memória do grupo, né, e transformar isso em produto cultural. E é isso que nós estamos conseguindo fazer nesses anos. Então, hoje, se você fala no Batuque de Mulheres do Gami, se você entra no YouTube, você vai ter lá.
pelo menos dois videoclipes super bem produzidos, músicas autorais, gritos de desordem, EPs lançados. Você tem um documentário também, né? Amor, Resistência e Tambor, que conta toda a história, a trajetória. Então, hoje, quando o Batuque vai para outros lugares, para outros territórios, tem produto cultural para mostrar além, né, do produto físico ali, do cortejo, do batuque em si. A gente consegue divulgar mais o trabalho, né, e chegar em outros territórios que não chegaria se não tivesse um produto ali cultural para ser divulgado, né? Então, é, também parabenizar, né, todas as alunas que puderam participar tanto do Batuque Sustentável na Estrada, aqui em Natal, na Vila de Ponta Negra, que foi um movimento maravilhoso. Acho que a gente arrasou na oficina de Ganzá de Pet, depois do cortejo na Vila, foi um momento maravilhoso. E depois a gente teve, né, a apreciação tanto dos videoclipes como do documentário, né, para a comunidade. Então foi um momento muito, muito, muito bonito, né, de ver assim as pessoas interessadas, né, para conhecer mais o projeto e de fato bem participativas, né? Teve gente que assistiu o documentário e depois falou: Nossa, eu não sabia que o grupo já tinha tanto tempo ou que o grupo nasceu dessa forma, né? Então é isso. O que nós estamos fazendo aqui nessas atividades é criação, é registro, é memória, né? Então, dá boas-vindas às meninas que estão aqui online. Oi, meus amores. Que bom que vocês estão podendo acompanhar, né, aqui com a gente online. Mas para quem não está conseguindo, não se preocupe, vai ficar tudo gravado, né? A gente tem essa ideia, né, de fato ter um acesso democrático a essas aulas, porque a gente sabe que nem sempre todos vão poder entrar na mesma hora online. Então, a gente tem esse recurso, né, de gravar as aulas, editar, depois subir no YouTube bonitinho ou de forma organizada para que esse conteúdo não se perca e que vocês possam sempre que precisar revisitá-lo, tá bom? Então, lá na Pollen, né, no mês passado a gente fez 3 turnos de quase 4 horas de gravação, né, cada turno, e foi muito, muito prazeroso, divertido e produtivo, né? Que é o que interessa também. Porque às vezes a gente fica, né, tão animada ali com a coisa da gravação, o encontro, né, com todas no estúdio e tudo mais, e acaba não sendo tão produtivo, porque a gente acaba investindo tempo, né, em socializar e não de fato, né, afunilar para a gravação, né? Porque quando você está no estúdio, assim, isso eu mostrei para todas que estiveram lá, é super importante que você esteja bem organizada, né, para receber quem vai gravar, né, e quem vai, e como vai começar a gravação, que etapas que a gente vai, quais são as faixas que a gente vai gravar, já chegar com a guia gravada, né, então vocês puderam ver lá que assim que vocês chegaram, eu já tinha guia de todas as músicas, as músicas que a gente criou guia na hora, eu já tinha guia para a guia, né? Eu já sabia mais ou menos o BPM, né, do que ia acontecer. Então, tudo isso é muito importante a gente fazer para que a gente ganhe tempo, né, e usufrua da melhor forma do tempo que a gente vai ter em estúdio, né? Todas sabem que estúdio, né? A hora do estúdio é cara, né? Então a gente não pode perder tempo, né? A gente tem que investir o tempo ali que a gente tiver em estúdio, que é aquela egrégora ali formada para que a gravação dê certo e de fato produzir, né? E aí depois tem o momento da socialização, de se divertir e tal, na hora do almoço, na hora do lanche, tudo. Mas quando estivermos na sala de gravação, vocês viram que eu tento ser da forma mais objetiva possível para que a gente possa, né? Como a gente só ia gravar 4, a gente resolveu gravar 12,
Então precisava ser o mais objetivo possível. E eu já agradeço o compromisso de vocês, porque vocês foram muito profissionais também, né? E isso é uma forma de trazer para vocês, né, essas vivências que a gente faz, né, levá-las para o estúdio, né, compartilhar aqui as edições, né, que a gente vai mostrar para vocês aqui para que vocês entendam de forma como atuar profissionalmente também, enquanto musicistas, né, e performers, né, que é o que vocês são, né, nesse caso do Batuque de Mulheres, e compositoras, né, muitas já são compositoras, a gente está falando de no mínimo 12 compositoras, e ter essa experiência. Então, certamente foi uma experiência valiosa, né, para quem esteve lá no estúdio, e eu espero que continue sendo, tanto para quem vai nesse final de semana gravar, no dia 13, como para vocês que estão acompanhando aqui a aula online, né, que hoje nós vamos fazer tanto a apreciação musical do que foi gravado, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que é o fluxo, né, da informação aqui. Como é que é o fluxo, né, do que foi gravado. Como que essas coisas foram gravadas, né? O que que é uma faixa, né? Vocês viram lá que a gente gravou diversas faixas, né, uma em cima da outra, né? Então, a gente tem no programa, né, de gravação, a gente vai usar dois programas para finalização desse álbum, tá? Na verdade, três, porque Vitória também usa o Pro Tools, né? Então, eu usei para gravar as guias o GarageBand, que é um software que vem normalmente nos sistemas iOS, né? Eu uso MacBook, né? Então a gente tem o sistema iOS, o sistema Windows ou o sistema Linux, né? Também que eu não sei mexer direito, mas enfim, quem sabe tudo bem, tudo certo. E o GarageBand ele vem, né? Já no meu computador, né? Então eu já pude usar ele. Mas eu usei o GarageBand. Ai, só um pouquinho. Tô no rouca. Eu usei o GarageBand porque eu gosto dos plugins que o GarageBand tem de instrumentos virtuais, né? Então, não sei se vocês viram lá que eu tava com um tecladinho, quem tava lá viu. Eu tinha um tecladinho lá perto da minha mesa, que através dele eu gravei baterias, eu gravei palmas. Eu gravei diversas coisinhas que o programa me oferece. Quando eu conecto lá o tecladinho, ele me oferece esses instrumentos virtuais, eu vou lá, seleciono e gravo, né? As guias, como eu falei para vocês. Em alguns momentos, eu uso também esses instrumentos virtuais na própria composição, né? Tem vários instrumentos que foram usados, né? Às vezes com uma definição melhor, né? Que aí a gente pega o que a gente chama de samples, né? Que a gente pega o sample ele é uma fraçãozinha ali de um bumbo, de uma palma. E aí como eu consigo fazer repetições, criar a música em si, né? Com esse material. E outra coisa importante também para compartilhar com vocês, só um minutinho, deixa eu só fechar aqui uma coisa. Outra coisa que vocês devem ter observado lá, né? É que nós estávamos usando fones, né? Às vezes que dava para, como tinham quatro, cinco fones, né? Então, quando era um grupo menor, todos estavam de fone. Quando era um grupo maior, a gente revezava os fones, né? Então, às vezes, ficavam cinco pessoas com fone, e aí depois revezava. Quem não estava de fone, botava o fone para entender o que que se ouve no fone, né? E também o metrônomo, né? Então, o metrônomo, ele nos dá o andamento da música, né? Que no nosso caso aqui, tem cada vez que a gente for olhar, apreciar uma das músicas, eu vou mostrar para vocês o BPM, né? Porque o metrônomo ele trabalha diretamente com o BPM da música. E o BPM é batidas por minuto, né? Então significa que
Por exemplo, a música da Larissa, Com a Força das Minhas Ancestrais, e como é que eu cheguei nesse BPM? Não foi do nada, porque vocês, as compositoras, como é que a gente escolheu, né, as 12 faixas? Foram as 12 faixas que foram enviados áudios. Lembra que lá tudo tem um porquê, né? Na cronologia do programa de desenvolvimento musical, cada atividade tem um porquê, né? E aí a primeira atividade que era escrever, depois a segunda atividade era enviar os áudios e depois a gente partir para a parte de gravação, né? Então, como que a gente escolheu as 12 faixas? Né? No meio da gravação, antes da gravação, teve a fatídica votação, né? Que foi assim um show à parte, a votação. Deu um engajamento muito bom. Menina, eu ri tanto, tanto, tanto com essa votação. Mas que bom que a gente conseguiu, né, nem precisar usar a votação, né? A gente resultou aí em assumirmos as 12 faixas. E essas 12 faixas que foram para votação, não foram escolhidas do nada. As compositoras enviaram o áudio, né? Então, o critério esse ano para a gente conseguir entender quais seriam as composições que iriam para a gravação era a próxima etapa, que eram as compositoras enviarem os áudios, né? E a partir do áudio, o que que a gente percebe pelo áudio? Não sei se vocês lembram o ano passado, mas o ano passado eu dei a intenção, eu dei mais ou menos o arranjo da coisa. Eu disse, não, vamos fazer no funk. E aí a gente ia fazendo a métrica, né, da letra da música dentro de uma estrutura já meio que pré-montada. No momento que a gente abre para vocês enviarem os áudios, cara, é tão rico, porque a gente está num processo super. É a criação interna mesmo, né? É o vir de vocês, né? Essa criação e essas intenções, acima de tudo, certo? Porque vocês vão perceber que o álbum vai ficar super rico. Certo? E isso não quer dizer que o álbum do ano passado não foi rico também. Não, não é. Só que é diferente. Porque são desafios diferentes, né? E a gente tenta, cada ano, trazer um desafio, né? Trazer um a mais, né? Na situação. E aí, no momento que que eu recebo de vocês o áudio, eu tenho a, a imensidão que é o mundo musical de vocês à disposição para essa criação. Então, no momento que a gente consegue, que eu digo para vocês, gravem aí, gente, é o mundo musical de vocês à disposição dessa criação, né? Unindo a letra que vocês compuseram, vocês mesmos, sem nenhuma interferência minha, sem zero de interferência minha. A única coisa que eu fiz foi escrevam sobre o que vocês sentem e depois mandem o que vocês sentem dentro do projeto e depois mandem a intenção que vocês querem que essa composição seja, para que eu entenda como produtora musical como vai ser essa composição. E aí, meu amor, é onde a mágica acontece. Porque ao invés de vir um negócio quadradinho, né? Não, veio funk, veio coco, veio até um shotzinho, veio um monte de composições diferentes que eu mesma, talvez no meu repertório nem tivesse, entendeu? Talvez no meu repertório tivesse bem mais fechado e eu não levasse para esse lado aquela composição. Então, como foi rico a gente seguir nessa atividade para vocês enviarem os áudios. Tá bom? Então, ó, parabéns, tá? Muitas composições belíssimas, tá? A gente tá chegando num resultado maravilhoso. Vai ser um álbum rico, certo? Teve rap, galera. Teve rap, galera. Então, olha, parabéns de verdade. É, Vou começar aqui agora a compartilhar com vocês, certo? O GarageBand. Lembra que eu usei
É que eu disse que eu vou usar dois programas, eu, Camila. Só que Vitória ainda vai usar um terceiro programa, né? Nós dividimos da seguinte forma: eu estou fazendo as gravações e vou compartilhar com Vitória, né? O que a gente chama de wave, que aí eu vou explicar para vocês aqui o que, que é cada as faixas, né? Porque vocês vão ver que a gente gravou várias faixas uma em cima da outra. Então, o tipo de gravação que nós realizamos é a gravação multicanal, multipistas, então multifaixas. Então eu tenho uma faixa para cada gravação que cada rec, né? Rec mesmo, aquela bolinha vermelha que a gente vê aí nos sons, enfim, nos programas. Cada rec que eu dei era uma faixa diferente. Então toda hora que eu falava para vocês, tá, vamos começar de novo. Lá vai que eu apertava e dizia um, dois, três, quatro e a gente começava, cada momento desse virou uma faixa, certo? Dentro do programa. Aí, o que que é o processo que nós vamos entrar agora, que é o processo da edição? É ouvir todas as faixas, uma por uma, escolher o que deu certo, o que não deu certo, né? E começar a selecionar o que nós vamos usar ou não para a música em si, certo? E aí, o que não deu certo, a gente ou conserta, porque a música digital ela tem isso, né? Existe essa possibilidade da edição de você consertar coisas, e tem coisas que não vai dar para consertar, a gente vai simplesmente descartar. Não vamos utilizar, tá bom? Então, pessoal, olha só, essa tela que vocês estão vendo aí do programa do GarageBand, né? Que significa em português banda de garagem. Então, ele é um aplicativo bem de iniciante, né? Mas que você pode fazer coisas muito profissionais com ele, né? Então, lembra que eu falei que eu usei instrumentos virtuais? Olha a quantidade de coisa que a gente gravou, tá? Lembra que eu usei um instrumento virtual para gravar a base, a guia, né? Eu cheguei lá toda organizada já, não sei se vocês lembram. Então eu já cheguei com isso aqui, ó, com um andamento já, ó, que é simplesmente isso aqui. Como é que eu faço só para. Tá, vou mutar todo mundo e botar só o metrônomo para vocês ouvirem. Estão ouvindo só o metrônomo? Pronto. Então, ó, tá aqui o metrônomo, ó. Vou desligar ele. Desliguei o metrônomo, vou ligar de novo. O andamento da música é 100, né? Aí se eu quiser mais rápido, aí eu venho aqui, ó, aumento ele. Tá em 130 agora, certo? Só que não é isso que eu quero, né? A música dela já tá gravada em 100, o BPM 100, então se eu fizer isso de botar 130, vai virar uma loucura o áudio, né? Então, beleza. Então, tá entendido o que que é o metrônomo, que é o andamento, batidas por minuto, né? O BPM, então são 100 batidas por minuto. Se você pegar aí e contar no relógio, botar um minuto, vai ter 100 batidas em um minuto, certo? Aqui eu tô dizendo que é um compasso quaternário, né? 4 por 4. Então, são cada compasso, cada itemzinho desse aqui, ó, vai ter 4 batidas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Certo? Isso é o que a gente chama de compasso quaternário. Então, deixa eu voltar aqui. Opa, minha querida, me ajuda a te ajudar. Entendido isso, né? O metrônomo ele trabalha diretamente com o ritmo, que é uma das propriedades, né? Do áudio que a gente está falando aqui. Então, fica muito mais fácil eu produzir uma música com o metrônomo. Mas, Camila, isso quer dizer que eu não posso nunca gravar uma música sem metrônomo? Não. E eu sou prova disso.
porque eu já fiz loucuras na minha vida como produtora musical quando eu comecei, e loucuras que deram resultados muito bons, né? Mas que deu uma trabalheira para a coisa ficar minimamente no lugar, tá? Então, o metrônomo, ele nos possibilita, né, quando você grava a música em cima do clique, que a gente chama, né, possibilita que a edição fique mais fácil, né, de casar e de você usar coisas que você gravou, por exemplo, eu gravei, sei lá, um surdo que o final ficou bom, mas o início não ficou bom. Se eu tô dentro de um clique, eu consigo usar o final do surdo no início, porque eu tô dentro do mesmo andamento, tá? Então vamos lá, vamos ver na prática aqui o que que eu gravei da música da Larissa, né? A Larissa Carvalho, né? O nome dela. E que é com a força das minhas ancestrais. Com a força das minhas ancestrais, toco tambores e canto os meus jograis. Então, primeiro, eu precisava de algum instrumento que desse a marcação, o ritmo. Então, eu escolhi uma bateria. Então é uma bateria, ó, vou tirar o metrônomo para vocês entenderem. Ela fez só um surdo, é como se fosse só um surdo. Então eu entendi o que ela queria. Ela não queria uma coisa muito, ela queria uma marcação bem poderosa, assim. Então eu fiz um bumbo de uma bateria e aí eu entendi que conforme em entrando as repetições, porque são quatro frases só. Então ficaria muito curto se só terminasse aí. E vai ter um outro que vai ser curto, não tem problema. Mas esse dela eu entendi que ela queria uma progressão. Então, na própria bateria, eu fui criando uma progressão na própria bateria. Primeiro eu comecei só com os bumbo, depois eu botei o bumbo e a caixa, depois eu boto o bumbo, a caixa em um tom, né? E deixa eu ver aqui como é que. Vamos dar o play aqui. Ó. Aí fica só o bumbo, né? Porque antes eu tava, digamos, testando, né? Que você vê que a voz mesmo ela começa a partir daqui, ó. Aí tá lá só no bumbo. Evolução. Ó, aí já entra a caixa junto. E aí você percebe que tem vezes que eu faço o bumbo direto, só o tum, tum, tum. Aí tem vezes que eu faço tum, dum, dum, né? Fica tum, 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 tum. Tudo isso, gente, é música acontecendo. São escolhas que eu tô fazendo ali pro arranjo, tá bom? Então vamos lá, a terceira coisa que vai entrar, qual é? Eu tenho aqui, ó, vou mostrar pra vocês o que que é. Então, ó, é isso aqui, ó, que seria o aro da bateria. A outra é o bumbo, ó, e a outra é a caixa, ok? Então, nesse terceiro aqui, eu tenho essas três coisas acontecendo. Vamos ver no quarto. O que que é esse instrumento aqui? É uma palma junto, ó. Então, eu tenho isso e isso juntos a partir da quarta repetição. Por que que eu acho que só tem o bumbo e a caixa agora, nesse momento? Porque provavelmente isso aqui tá mais baixo, né? O clap, que a gente chama de clap, a palma,
ficar mais baixo. Tudo bem, não tem problema, porque na mixagem isso vai ficar mais evidente. Mostrando, né? Mostrei para vocês o que seriam esses instrumentos virtuais que eu gravei, né? Para guia, né? Não cheguei nem ainda na nossa gravação. É, Aí eu entendi essa questão da progressão, né? O que que é a progressão? São coisas que a música progressiva são coisas que vão entrando, né? Começa de um jeito, depois entra um elemento, aí entra outro, até que o negócio vira um tutti, né? Uma coisa, um todo, né? Então aqui a da Larissa, ó, eu precisava chegar já com uma guia, né? E aí, como é que começa aqui, ó? Eu gravei com a minha voz algum tipo de intenção a letra dela. Com a força das minhas ancestrais, toco tambores e canto Tá os sem meus metrônomo aí, né? Por quê? jograis. Sou Porque eu batuqueira gravei já com e vim pra metrônomo. te Então, dizer: eu já tenho uma o base. futuro é Mas se eu quiser feminista, botar o metrônomo, é isso unidas aqui, ó. vamos vencer. Com a força das minhas ancestrais, toco tambores e canto os meus jograis. Sou Aí eu batuqueira gravei, e vim pra te dizer: eu gravei sou só mulher, uma voz revolução minha, e poder. para entender Com a como força seria. das minhas ancestrais, toco tambores e canto os meus jograis. Sou batuqueira e vim pra te dizer: o futuro é feminista, unidas vamos vencer. Com a força das minhas ancestrais, toco tambores. Beleza? Então, a guia que eu cheguei lá eram essas duas faixas aqui. Aí lembra que eu falei das faixas que que a gente chama de wave também. A wave é isso aqui, ó, é o waveform, né? São ondas, né? O som ele é propagado através de ondas, né? São ondas sonoras. Então, isso aqui é a representação dessas waves, né? E quando a gente trabalha com instrumentos dessa forma aqui, virtuais, né? Você pode depois transformar isso aqui em um waveform, né? Mas são instrumentos virtuais mesmo que eu posso botar para cá, botar para lá, e não tem problema, né? A waveform não, eu preciso cortar isso nesse gridzinho aqui, ó, que a gente chama de grid, né? Essa tabela, eu consigo botar para cá, botar para lá. O wave, vocês vão ver que é um pouco diferente, né? Olha aqui, um bumbo representado num instrumento virtual é esse quadradinho aqui. Agora, olha o surdo, como é diferente, né, a wave de um surdo gravado de forma analógica, né? Ele ali, o som do surdo mesmo saindo. Não sei se eu consigo dar mais zoom aqui nisso para vocês verem, será? Quando a gente for pro Reaper, eu consigo. Ah, aqui, ó. Tá vendo que é uma onda mesmo, ó? Olha como é uma onda, ó. É uma onda, ó. Tá vendo, ó? Uma onda direitinho, ó. Ó, deixa eu dar o play aqui para vocês ouvirem só esse surdo. Vocês veem a diferença, né, da representação Com a força gráfica, das né, de um instrumento virtual aqui, ó, só o quadradinho. Opa, deixa eu fechar aqui o surdo. São só esses quadradinhos. Aí depois que a gente vai usar, aí a gente transforma isso em waveform, esses quadradinhos aqui, para que a representação deles seja que nem tá ali os surdos que foram gravados de forma analógica, né? Que lembra que eu passei por aqui, ó. Isso aqui é uma placa de áudio, né? Que eu conectei no computador. Lembra que toda hora eu ia lá, mexia aqui, aumentava, baixava o input, conecto o microfone, né? Para depois ligar o surdo. Aí, essa forma aqui de cima, né? Eu já tenho no próprio computador. Eu nem preciso de ninguém para tocar para mim. Eu venho aqui só.
Já estou tocando. Ó, nem preciso de instrumento de nada, né? Mas não é isso que a gente quer para a música inteira, né? Algumas sim, outras não. Vai muito do que a gente quer enquanto produção. Então, beleza. Hoje já falamos sobre andamento, ritmo, sobre o BPM, mostramos o metrônomo para vocês, mostramos esse programa, né, o GarageBand, a gente chama, né, esses programas, né, em inglês de DAW, que chama, é DAW, Digital Audio Workstation. Então é tipo uma plataforma de trabalho em áudio digital, certo? Então, quando você sabe qual é o programa que você usa, qual é a DAW que você usa, né? Aí eu estou usando o GarageBand para captar, né? Porque uma coisa é captar o áudio, a outra coisa é processar o áudio, né? E aqui não é processar de processo jurídico, né? É processar de manipular, né? De editar, de mixar, de aumentar volume, baixar, tudo mais. Então, e aí falamos também sobre faixas, né? Tá aqui as faixas, é uma gravação multicanais, né? Então tem muitos canais aqui, ó, para a mesma música, porque depois, no processo da mixagem, depois da mixagem, a gente transforma tudo isso em uma única faixa, certo? Tudo isso vira uma faixa só, que é o que a gente dá play no Spotify e ouve. É uma única faixa. E a gente chama de waveforms, né? Já falei isso para vocês também. Falamos também sobre esse conceito dos instrumentos virtuais e da representação gráfica disso, né, dentro do programa. E, e sobre a organização para a gravação, né? Falei para vocês que eu cheguei lá toda organizada já, no sentido de já ter uma guia, já ter uma voz gravada para essa guia, já ter uma instrumentação para isso, para que ficasse mais fácil, né? Na maioria das músicas. Acho que a música da Natália, a gente mudou o BPM, né? E fez uma nova guia já com a voz dela, né? Mas a maioria a gente já chegou com o babado pronto, tá? Então, ó. Força da... Tá, aí tô aqui, né? Com a Show. força das minhas ancestrais. Agora vamos ver o que que vocês gravaram em cima dessa guia, tá? Vamos começar a colocar aqui os coros de vocês. Então, eu vou primeiro colocar o coro sem nada, sem metrônomo, só, ó, acho que foi o primeiro coro que foi gravado. Com a força das minhas ancestrais, toco tambores e canto os meus jograis. Sou Aí eu vou botar batuqueira o e vim pra metrônomo para te vocês ouvirem com o dizer: metrônomo. o futuro é feminista, unidas vamos vencer. Com a força das minhas ancestrais, toco tambores. Beleza, então já tá criando uma forma aí, né? Já tem um coro, já tem uma instrumentação base, tem um metrônomo. Vou tirar o metrônomo e vou começar a abrir as outras vozes, tá? Que foram gravadas. Então nós temos aí duas faixas atuando nesse momento, né? A base que eu gravei, Com o a coro que vocês força das gravaram. minhas Vou ancestrais, abrir mais um toco coro. tambores e canto os meus jograis. Sou batuqueira e vim pra te dizer: o futuro é feminista, unidas vamos vencer. Com a força das minhas ancestrais, Agora Luana toco entrou. tambores. A voz de Luana, vocês já estudaram isso com a professora Renata. A voz de Luana é uma voz mais grave, né? E o coro, para ele ser potente, ele tem que ter aí diferentes timbres, né? Por isso que fica tão potente quando a gente canta todas em uníssono, né? Todo mundo junto, né? Cantando ali a mesma nota. Porque são diversos timbres, diversas frequências ao mesmo tempo, cantando as mãozinhas, ficou engraçado agora. Diversas frequências tocando. Então, ó, vou colocar aqui só as vozes agora para vocês ouvirem.
sem a minha, tá? Vou tirar a minha, vou deixar só o coro de vocês. Dois, três. Com a força das minhas ancestrais, toco tambores e Olha a diferença de uma pessoa, eu. Com a força das minhas ancestrais. Tô animada, mas nada comparado a isso aqui, né? força das minhas ancestrais, toco tambores e canto os meus jograis. Sou batuqueira e vim pra te dizer. Aí teve o coro do domingo também aqui, né, ó? Essas duas aqui foi do domingo. Então, vamos, seis faixas de coro tocando agora. Dois, três. Com a força das minhas ancestrais, toco tambores e canto os meus jograis. Sou batuqueira e vim pra te dizer: o futuro é feminista, unidas vamos vencer. Com a força das minhas. Aí lembra que eu entendi que Larissa queria uma coisa progressiva, né? Que entrasse mais coisas. Então, a intenção das vozes já passa, pode passar isso, né? Na hora de fazer a edição, eu posso botar menos vozes no início e depois acabar com mais vozes. Isso já dá uma ideia progressiva. E também a questão da instrumentação, né? Então, lembra aqui que na base. A gente começou com um bumbo, depois uma caixa, depois um clap e depois. Não lembro o que que era. Deixa eu ver aqui. O que que é isso? Era o aro, né? Bumbo, aro, caixa e clap. Então, que aqui vai virar o quê? A gente tem dois surdos gravados. Vou botar aqui para vocês ouvirem eles. Sou batuqueira e Só os surdos, né? Legal. Aí, o que que nós vamos fazer aqui na edição, né? Aí tem um repique também, ó, que começa. E aí as coisas vão entrando, tá vendo que tem uma caixa aqui, ó, que vai começar agora. Aí entra a caixa. Aí vai entrar agora um alfaia e dois ABs. Lembra que eu falei no início da aula que o processo da edição é ouvir tudo que foi gravado e escolher o que quer usar e o que não quer usar, ou consertar o que não está 100%? Então, o que acontece? Quando eu botei os ABs aqui, que Cecília já fez uma careta. Por quê? Sai um pouco, saiu um pouco do andamento aquele retão. E tá tudo bem, porque eu consigo consertar isso na edição, né? Então eu vou pegar AB por AB, ajeitar aqui até que fique uma coisa harmônica dentro da métrica. Mas muitas vezes a gente vai ver que o que a gente está ouvindo sozinho, quando junta com as vozes, com tudo, a coisa parece que vai. Parece que o negócio anda. E aí você vai consertar uma coisa ou outra, não necessariamente tudo. Quando a gente está vendo assim, a gente está vendo o esqueleto, né? Esse aqui é o esqueleto da situação, né? Ó, vou botar aqui o, a- o-
dentro do tempo. Você percebe aqui, ó, que esse AB ele tá dentro do tempo. Show. Tem uma outra nota que não tá, mas aí a gente consegue consertar. Só que aí, quando entra um outro que tenha um movimento maior, ó, deu uma engasgadinha. Então, a edição é isso. É eu ver item a item. Ah, não, isso aqui não funcionou. Eu vou copiar, como eu estou dentro de um andamento, dentro de um grid, né, que eu falei para vocês, que era o metrônomo. Eu consigo copiar o que tá bom e colocar no lugar do que não tá bom. Sacou? Esse é o segredo de gravar a música em cima de um metrônomo, né? Eu vou pegar só o que tiver maravilhoso e colocar onde não estiver. Agora, a música ela precisa ser fluida, né? Ela precisa ter swing também. Então vai ter uma coisinha ou outra que vai passar. Vamos ver esse outro AB aqui. Já tá mais legal, mais dentrinho. Aí vamos ver esses dois juntos agora. Você viu? É uma coisinha ou outra que sai, porque quando juntar tudo, eu acho que nem vai ficar tão estranho. Aí vamos ver esse terceiro AB aqui, o que que ele tá fazendo sozinho. Certo, vamos juntar os quatro agora. Aí bora ver ele com essa alfaia aqui que entrou para compor junto, né? Lembra que era progressivo, então além do surdo que tá aqui, ó, dois surdos, a gente vai ter um alfaia aqui nas últimas estrofes. Beleza. Aí vamos ver com a caixa como é que fica. Repique. Surdo. Você vê que quando junta tudo, é um grupo percussivo de mulheres na rua num cortejo. Então, representa também. Não necessariamente eu vou ter que ficar consertando ABzinho que saiu do lugar por ABzinho que saiu do lugar, entendeu? A gente também precisa entender qual é a intenção dessa composição. Agora, bora ouvir com o coro, certo? Para a gente finalizar ouvindo uma composição completa. Com a força das minhas ancestrais, toco tambores e canto os meus jograis. Sou batuqueira e vim pra te dizer: o futuro
Entenderam, meninas? Como é que é o processo? Então, só recapitulando, né, tudo que a gente viu aqui hoje. Vimos andamento, vimos metrônomo, vimos as faixas, vimos instrumento virtual, né? Vimos a importância da guia, de chegar com a guia. Viu que eu mutei, ó? Quando esse fone tá amarelo, é porque a gente está ouvindo o que tá tocando. Quando ele não tá, ele tá com esse azulzinho aqui, é porque a gente não tá ouvindo. Quando tá cinza assim, que a gente não tá ouvindo isso. E aqui é a minha voz e a bateria guia que eu coloquei. Então a gente só tá ouvindo essas coisas que foram realmente gravadas lá no dia. E tá bem legal já. Não sei se vocês perceberam. Então, essa faixa aqui, que é a faixa da Larissa, ela tá super bem encaminhada, né? Vai ser uma coisa ou outra que a gente vai mexer, né, aqui no surdo do início, limpar esse um, dois, três, quatro, né? Limpar isso, né, para ficar porque se não é intencional, a gente limpa nesse processo, né? Às vezes vira criação artística, como na música Mais Mulheres, o Ia, 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 da Cristal ficou, né? Porque durante a condução, o Ia, 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 a Cristal fazia sempre o Ia, 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 acabou somando em todos os instrumentos e virou um, um, é, uma frase, né? Uma firulinha que deu super certo. Que nem no EP do ano passado que eu fiz. Tá calor e a gente tá suando, batucando lá fora. Isso virou música, né? A gente decidiu que ia ter na faixa e não era lixo. Esse um, dois, três, quatro. Em alguma faixa a gente pode escolher ter, não tem problema. Só que não em todas, porque senão, entende? Aí são as escolhas de cada um e tudo mais. Que nem no Hey, que a gente fez em uma das faixas também, da Clarice, né? Que vai, provavelmente vai acabar com esse rei. Então, tudo isso é criação e a criação ela vem de escolhas. Vira música se a gente quiser escolher que vire música, tá bom? Então a gente conseguiu ver tudo isso de andamento das faixas, mostrar aqui, né, a DAW, a workstation, mostrar também para vocês essa questão da placa de áudio, né, que é o que a gente conecta no computador para conectar aqui os microfones, os instrumentos para gravar e para vocês poderem ouvir também através daqui. É, já deu 8h38, então eu vou finalizar a aula por aqui, né? Conseguimos ver a construção de uma faixa inteira, né? Uma faixa progressiva inteira. Esse era meu objetivo hoje, que vocês vissem como que a gente faz, né? Gravamos coisa por coisa, coro, surdo, nananã. E dizer para vocês como que a gente vai editar isso, né? Conserta daqui, bota ali, que isso só está sendo possível por conta de estar no metrônomo também, né? Da gente conseguir realizar isso. Aí, só para vocês saberem, o que que eu vou fazer, Camila? Eu uso o GarageBand para captar e para usar instrumentos virtuais. Então, agora eu vou para outro programa que se chama Reaper, que é um programa gratuito e roda em todo computador, ele é levíssimo. E eu vou editar lá. Eu vou exportar item a item, cada faixa dessa eu vou exportar, né, para uma pasta. Depois eu vou jogar no Reaper e lá eu vou começar a editar, escolher coisa, botar tudo numa ordem, porque existe uma ordem. Por exemplo, a gente não começa com o coro na faixa. Não, eu começo no programa botando os graves, que nem o rider técnico, para quem estudou rider técnico lá no Mais Mulheres da Cultura, lembra que o input list começa bumbo, caixa, hi-hat, então eu vou começar pelos mais graves, pela percussão. Então, meus primeiros canais vão ser os surdos, depois vai vir o repique, a caixa, a alfaia, entende? E aí depois que vem as vozes. As vozes sempre vão ficar por último, vozes e efeitos, tá bom? Então, na próxima aula, para quem vai no dia 13 para gravação, seja bem-vinda. Nós vamos finalizar o 12º, que é o da Janaína, que ainda não tem gravação nenhuma. Nós vamos fazer lá o arranjo junto com ela.
E as que não gravaram coro vão gravar em algumas das faixas que eu achar que deve, né? Tem faixas que estão com menos vozes, então eu vou concentrar para gravar as faixas que estão com menos vozes e trabalhar o coro na da Janaína também, tá bom? Vimos também essa questão da organização, né, para a gravação e também reiterei aqui o que é oneroso estar dentro do estúdio, então vocês foram muito profissionais, né, em focarem mesmo na gravação e depois na gaiatice, na socialização, né, que faz parte também, mas na hora de gravar vocês estavam lá bem posturadas, ensaiadas, fez toda a diferença vocês já terem uma guia para ir ouvindo, né, vocês já chegarem lá mais ou menos com a letra, né? Vocês já foram ensaiando em casa. Então, tudo isso chama pré-produção, né? Todo esse trabalho que a gente fez antes com vocês é a pré-produção para a hora da gravação vocês chegarem lá mais preparadas, né? E a gente ter um aproveitamento melhor, né? Das horas de estúdio, tá bom? Então, queria agradecer aqui mais uma vez aos nossos patrocinadores, né? Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a Fundação José Augusto, através da Lei Câmara Cascudo, o Instituto Neoenergia Coserne, a Algame, a Cores que Tocam, e a vocês, né? Tanto pela participação, o empenho, parabéns mais uma vez. Esse álbum tá precioso. Tem ali criações maravilhosas, né? Intenções do universo musical de vocês, que eu fico muito grata de poder fazer parte agora dele, né? Poder trabalhar com o universo de vocês como produtora musical, para mim é muito rico. Eu muito mais aprendo do que ensino, né? E eu fico muito feliz com esse trabalho. Espero que vocês também estejam gostando. E vamos embora que na próxima aula a gente vê mais edição de música, vocês vão entender um pouquinho mais. E qualquer dúvida, podem falar comigo aqui no privado, que a gente vai sanando e vai construindo junto, tá bom? Então é isso, amores, amo vocês. Obrigada por tudo. Vamos lá construir o nosso álbum. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.